Olá, crianças, tudo bem com vocês? Muito bom! Hoje mais uma história para vocês que a tia Jaque vai contar, a parábola dos talentos. Amém, crianças? Que o Senhor possa abençoar a tia Jaque nessa história, usar ela para contar essa história, para cair nos seus coraçãozinhos, para que vocês tenham mais crescimento, mais aprendizagem na palavra do Senhor. Não é, crianças? Feche os olhinhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradeço ao Senhor por toda oportunidade que o Senhor está nos dando. Que o Senhor abençoe cada criança que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa história, para que o Senhor possa abençoá-las, que elas possam ser protegidas pelo Senhor, Pai. Que o Senhor cresça elas espiritualmente, em nome de Jesus. Abençoa a família, abençoa o papai, a mamãe, abençoa os nossos pastores, a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, como a tia Lu falou, vamos a mais uma história que tem como título Quero usar os meus talentos para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa! E você, quer usar o seu talento para o Senhor? Nós vamos aprender mais uma história que está registrada no livro de Mateus, no Evangelho, de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 em diante, que tem como título a parábola dos talentos. Depois, peça sua mamãe, seu papai para ler com você, ou se você ainda não sabe ler, para que eles possam ler para você. E aí você vai entender um pouco melhor a história que eu vou contar aqui agora. Um certo homem muito rico, cheio de propriedades, dono de uma grande empresa, ele ia viajar. Mas ele não queria se ausentar da sua cidade e nem da sua empresa, deixando ela de qualquer maneira nas mãos de qualquer pessoa. E ele pensou em alguns empregados, que ele tinha, que eram bem confiáveis. Chamou aqueles 3 empregados na sua sala, lá no seu escritório, e disse para eles assim: olha, eu vou precisar me ausentar, eu vou fazer uma viagem, vou passar algum tempo fora, e eu preciso que vocês 3 cuidem de tudo aqui para mim. Porque eu sei que vocês são pessoas fiéis, vocês são pessoas confiáveis, e em mão de pessoas assim que eu quero deixar a minha empresa. E aí, como ele já conhecia, o perfil de cada um deles, olha o que ele fez. Ele pegou uma moeda, um dinheiro, uma peça chamada talento. Naquela época, existia muito esse dinheiro chamado de talento. Hoje a gente conhece, A gente fala moeda, fala nota, fala o real. Mas naquele tempo eram os talentos, uma das moedas que existiam. E aí, ele pegou 5 talentos e entregou para o primeiro servo. Ele trouxe aquele servo aqui e entregou para ele. 1, 2, 3, 4, 5 talentos. E ele falou para ele: cuida bem dos meus talentos, porque quando eu voltar, cada um de vocês vai me prestar conta daquilo que vocês fizeram com os talentos que eu deixei. E ao segundo empregado, ele deu 2 talentos. Não que ele não confiasse nele, mas é porque, como ele conhecia muito bem os seus empregados, ele sabia qual a capacidade de cada um. Então, para o segundo empregado, ele deu 2 talentos. E para o terceiro empregado, aquele homem deu 1 talento. Ele também conhecia aquele homem, sabia que ele tinha capacidade de cuidar de 1 talento, porque, na verdade, 1 talento era muito valioso. E aquele homem, então, após dar todas as suas explicações, saiu de viagem para fora da cidade. E logo que ele saiu,
aqueles 3 empregados começaram a pensar em uma forma de fazer aquele dinheiro, aquele talento se multiplicar. Porque, na verdade, era isso que aquele chefe esperava deles, que eles multiplicassem a quantia que ele havia deixado. E aí cada um teve a sua ideia, começaram a trabalhar e foi ficando interessante, porque aquele primeiro que tinha recebido 5 talentos, com o passar dos dias, ele foi aumentando o número de talentos. Já não eram 5, aqui já passou a ser 6 talentos. Aqui ele conseguiu aumentar mais um talento, então agora ele já tem 7 talentos. Mais um pouquinho, ele conseguiu aumentar ainda mais 8 talentos. Que servo inteligente e muito esforçado, né? Porque ele estava cuidando de algo que nem era dele. Aí, com mais uns dias de trabalho, 9 talentos. Que maravilha! Vocês acham, crianças, que quando aquele chefe voltasse, ele ia se alegrar? E aqui, ele conseguiu ainda mais um talento, 10 talentos. Vou até colocar esse talento aqui assim mais visível, né? Mais bonitinho. Olha que interessante. Ele dobrou a quantidade de dinheiro que aquele chefe deixou nas mãos dele. E ele estava feliz, esperando, né, o dia do chefe voltar para ele poder apresentar o fruto do trabalho dele. E o outro servo, que tinha recebido 2 talentos, vocês acham que ele conseguiu também aumentar? Ele conseguiu dobrar o número de talentos? Sim, ele se esforçou, ele também trabalhou e aí ele conseguiu mais 3 talentos, mais 4 talentos. Que alegria! O meu chefe vai ficar radiante quando ele chegar, porque todos 2 conseguiram trabalhar 100% no valor que havia sido deixado para eles. E agora chegou a vez do terceiro servo. Se aquele primeiro ganhou 5 e ele conseguiu juntar mais 5, esse segundo ganhou 2, ele conseguiu juntar mais 2, vocês devem sair pensando, esse aqui então, que ganhou 1, conseguiu juntar mais 1. Sabe o que ele fez? Ele ficou com muito medo, porque ele pensava, o meu chefe, ele é muito bravo, ele é muito exigente, ele é muito rigoroso. Eu acho que eu não vou trabalhar esse talento, não. Sabe o que eu vou fazer? Ele pensou, eu vou esconder bem escondido, porque não tem perigo de ninguém roubar, não tem perigo de ninguém ir atrás de mim para pegar esse talento. E quando meu chefe voltar, eu vou devolver esse talento intacto, do jeitinho que ele me deu. E ele então abriu um buraco e escondeu o talento, pensando, no dia que ele chegar, eu venho aqui, tiro esse talento e devolvo para ele. E ele vai ficar muito feliz. E aí então, crianças, passado mais algum tempo, aquele chefe voltou da viagem. Veio todo alegrinho, né? Porque ia encontrar com seus funcionários, ele ia saber o que cada um tinha feito com seu talento, com o dinheiro que ele havia deixado. E aí então, ele chama um por um. E o primeiro servo, aquele que tinha recebido 5 talentos, ele chega diante do seu chefe e ele pergunta para ele, e então, como foi? Você conseguiu multiplicar o meu dinheiro? E ele respondeu, aqui está, senhor, aqui está, meu chefe. O senhor me entregou 5 talentos, olha só, eu consegui multiplicar, estou trazendo de volta para o senhor 10 talentos. Como aquele chefe se alegrou. Ele se alegrou tanto que ele disse assim para ele, bom está, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Vem cá, venha se alegrar com o seu senhor. E ele ficou mesmo muito radiante com aquele empregado. Olha que legal. Aí, quando chegou a vez do segundo empregado, né?
ele foi também todo alegrinho, ainda mais que ele já tinha visto, né, ouvido os elogios, ele deve ter pensado, agora é minha vez, né? E aí ele foi, porque é tão bom quando alguém confia, né, nas nossas mãos alguma coisa pra gente cuidar, e aí a gente cuida com zelo, com carinho, e depois pode devolver, não é gostoso? Agora você imagina entregar multiplicado. E aí ele falou, e você? Você conseguiu trabalhar os talentos que eu deixei com você? Ele falou, claro, chefe, olha só, o senhor me deu 2 talentos e eu trabalhei, eu investi e eu consegui mais 2. Eu estou entregando 4 talentos para o senhor. Aí o chefe então, né, todo alegrinho, foi até ele de novo e disse para ele, ô servo bom e fiel, como eu estou alegre com você também. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. E ele até não estava entendendo muito bem o que era isso que ele estava querendo dizer. Sabe o que ele queria dizer? Ele queria dizer assim, olha, se você soube cuidar tão bem dos 2 talentos que eu deixei, no caso do outro, né? Se você soube cuidar tão bem dos 5, 2, 5 é tão pouco, né? Mas se você pôde ser fiel nisso daí, significa que se eu te der coisas maiores, você também vai ser fiel. Você também vai se esforçar, você também vai fazer o seu melhor. Assim como você fez com 2 e com 5, vocês vão fazer com mais. Foi isso que ele quis dizer. E agora, eu vou perguntar para o meu terceiro empregado. Olá, você trabalhou aquele talento que eu te dei? Ah, sabe o que ele respondeu? Ele já tinha, né, ido lá naquela cova, naquele buraco que ele fez, e já tinha tirado aquele talento. Aí ele chegou, né, com aquele talentozinho e falou assim, ô chefe, como eu sei que o senhor é um homem muito exigente, o senhor é rígido, o senhor é bravo, às vezes o senhor cobra tanto da gente, eu comecei a pensar em todas essas coisas e fiquei com medo. Aí ele pergunta, mas e aí? O que você fez com o meu talento? Não, o seu talento está aqui, inteiro. Olha, pode olhar para o senhor ver, igualzinho, do jeitinho que o senhor me entregou. Eu escondi ele num lugar que ninguém ia achar, só para entregar para o senhor inteiro. Tá aqui, chefe. E aí? O que vocês acham, crianças, que aquele chefe falou? Será que ele disse para ele, servo bom e fiel? Não, ele falou, servo mau e negligente. Como assim você deixou o meu talento enterrado? Você não fez nada para multiplicar o meu talento? Fora daqui, você não serve mais para administrar os meus negócios. E ele ficou realmente bravo com aquele servo, que achou que estava fazendo uma grande vantagem, né? Escondendo aquele talento. Mas, na verdade, ele não estava fazendo. E aí, o chefe diz assim, pegue esse talento desse servo irresponsável e entregue para aquele que tem mais. Quem tem mais? Esse aqui, que tem 10 talentos, agora ele passou a ter 11 talentos. Uai, mas por quê que ele fez isso? Vou explicar já já. E mandou aquele servo mau sair. Saia da minha presença. Você não serve para me ajudar. Você não serve para servir. Olha só. Então, aqueles 2 servos, né, que deixaram o chefe bastante alegre, esses então receberam a melhor parte depois. Sabe por quê? Que aquele homem mandou entregar aquela parte para o que tem mais? Porque a palavra de Deus fala. Eu sei que vocês vão ler essa história em casa, mas aqui tem um versículo que diz assim, olha, porque aquele que tem muito receberá mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E foi isso que aconteceu. Aquele empregado que tinha um talento, como ele não multiplicou, como ele não fez nada para multiplicar o talento do chefe, ele ficou sem nada. Tiraram dele aquela pequena parte e passaram para aquele que tinha mais. E nas coisas de Deus também acontece dessa forma. Quanto mais a gente se doa para a obra, quanto mais a gente serve ao Senhor, mais Ele acrescenta na nossa vida. Ele nos dá talentos
E agora, eu não estou falando de talento dinheiro, eu estou falando de talento que são aquelas habilidades que o Senhor Deus nos dá para fazermos a obra dele, para trabalharmos para ele. E às vezes, crianças, a gente pensa assim, mas eu não tenho nenhum talento, tia, eu não sei fazer nada. Claro que você sabe fazer, porque todos nós somos criados por Deus com muitos talentos. Uns têm habilidade para fazer algumas coisas que o outro não tem, mas todos têm talentos. Você precisa descobrir qual é o seu talento. Não deixe as pessoas dizerem que você não sabe fazer nada, que você não vai conseguir aprender, fazer aquilo ou aquilo outro. Não deixe as pessoas fazerem isso, porque você tem habilidades dadas por Deus. Deus já te deu um talento. Às vezes você só não descobriu ainda qual é, mas você conseguirá descobrir no decorrer da sua vida. Tem crianças que às vezes já descobriram que elas sabem dançar, que elas gostam de cantar, que elas gostam de pregar a palavra, outras gostam de desenhar, outras gostam de colorir. Olha quantos talentos! Às vezes você está ali trabalhando numa equipe onde precisa de todas essas pessoas. Eu não sei desenhar, mas aquela outra criança sabe. Olha que legal! Eu sei colorir, tia. Muito bem, você vai usar o seu talento colorindo. E eu tenho certeza que o seu colorido vai ser maravilhoso, porque você vai fazer o seu melhor. Lá na igreja eu não gosto de fazer nada, porque eu não sei fazer nada. Sabe sim. Você já experimentou dançar? Você já experimentou cantar? Você já experimentou ir lá na frente, fazer uma oração ou ler um versículo? Tudo isso são talentos que você tem. E aí você vai descobrindo outros. Tia, e aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu sei que não é o meu talento. Você pode se esforçar, você pode aprender, você pode pedir ajuda de alguém. E aí, Deus ele vai te capacitando e vai usar também esse talento. Muitas crianças têm vergonha, dizem pra gente assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não quero aparecer lá na frente, porque eu morro de vergonha. Você também pode orar e pedir a Deus para tirar essa vergonha de você, tirar a timidez. Algumas falam assim, não, eu não vou não, porque eu sou muito feia. Eu sou baixinho. Eu sou magrela. Você não é nada disso. Você é linda. Você é lindo. Vocês são príncipes e princesas do Senhor. E Deus se agrada do seu coração, daquilo que você faz de verdade com o seu coração. Ele não está ali para olhar a sua aparência, ele não está ali para te julgar, para te condenar. E você não precisa ficar com medo de pensar assim, Deus não, mas as pessoas vão rir de mim. O que tem isso? Se rir de você, vai rir uma vez, 2, 3, mas daqui a pouco todo mundo vai estar te elogiando, vai estar te parabenizando pelos talentos que você tem e está usando. Então, não seja como aquele servo mau, não esconda o seu talento. Quando alguém te pedir, faça. Se você não souber fazer, peça ajuda. Você vai aprender, porque você é muito talentoso, muito talentosa e você é o melhor de Deus. Então, que essa parábola, nos ensine a servir ao Senhor com os nossos talentos. Se alguém te convidar, não pense 2 vezes, não fale não. Você vai aceitar o convite e vai trabalhar, porque existem muitas outras crianças precisando ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre o Evangelho de Jesus. E você é o instrumento que Deus quer usar. Amém, crianças? Um beijo, até o próximo vídeo e fiquem agora com o nosso louvor. Amém? Quem ganhou 1 talento ganhou de Deus.
Quem ganhou 2 talentos? Quem ganhou 1 talento ganhou de Deus nosso Senhor. Quem ganhou 5 talentos? Quem ganhou 2 talentos? Quem ganhou 1 talento ganhou de Deus nosso Senhor. Talento é pra hoje, é pra toda hora. Talento é trabalho pra se fazer. Talento a gente não joga fora. Talento não é para ser